Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de projeto de redes de computadores. Nesta aula vamos abordar sobre top-down. Como objetivos, o aluno no final desta aula deverá saber o que é uma metodologia de trabalho, o que é metodologia top-down, o que são requisitos de cliente para redes, o que é um projeto lógico, um projeto físico e testes e documentação. A bibliografia utilizada nesta aula foi o livro do professor Laércio Vasconcelos, Manual Prático de Redes. O título é de Redes de Computadores, a norma EIA 568B e a NBR 14565 da ABNT. Um projeto, como já tratamos em outras aulas, é por definição um esforço temporário que possui início e principalmente fim, muito bem definido, e é empreendido para criar um produto ou serviço que depende de alguns fatores chaves para o seu sucesso. Ele deve ter um objetivo claramente delimitado, concentração de esforços e administração de conflitos, equipe habilitada para a resolução dos problemas, um planejamento técnico e estratégico, utilizando naturalmente as ferramentas de análise, muitas das ferramentas propostas pelo PMI, ter uma gerência de projetos sobre objetivos, custos, prazos e qualidades, o acompanhamento da execução, controle e a avaliação dos resultados obtidos, e verificar se estamos fazendo o atendimento das necessidades do cliente. Como já vimos em aulas passadas, na fase inicial do projeto, eu faço a proposta do projeto. Normalmente, a proposta do projeto faz um estudo de viabilidade técnica. Eu estou apresentando na transparência uma proposta de formulário para fazer esse estudo. Eu vejo a situação atual, o que eu estou propondo, vantagens, desvantagens, objetivos, e na situação protesta, quais são as estratégias, quais são os recursos envolvidos, quais são as restrições vistas. Isso nós já tratamos em uma outra aula. E faço também o estudo de viabilidade financeira com cronograma e orçamento. Então, esse é o documento de referência para vocês tratarem a viabilidade do projeto. Segundo o PMI, a primeira fase inicial depois da viabilidade, quando o projeto é autorizado, eu devo ter um documento, um termo de abertura. Eu estou apresentando aí na tela para vocês verem uma proposta. É uma coisa simples, mas diz qual é o objetivo, qual é a descrição, recomendações e restrições, o orçamento, o prazo estimado e já se nomeia um responsável. Então, lá embaixo está a data da aprovação do projeto, data de início e quem foi que aprovou. Não se deve iniciar nenhum projeto sem termos o termo de abertura do projeto muito bem documentado. Outro aspecto importante na gestão de projetos e no trabalho é toda reunião ter uma ata. Então eu digo qual é o projeto, qual é o assunto. Não se deve fazer reuniões de trabalho sem ata, para saber quem participou da reunião, o que foi decidido e as providências que cada um vai fazer com sua respectiva data. É uma maneira formal da gente controlar o trabalho e evitar futuros problemas. Uma rede de computadores é um sistema de comunicação interligando vários computadores. Nós, em aulas futuras, vamos verificar essas formas de comunicação. Na verdade, é uma revisão do curso de redes, mas que é fundamental para o nosso projeto. Uma metodologia é um processo, ou seja, são grandes passos para eu fazer uma determinada atividade, um determinado projeto. Sem metodologia, um processo não tem a menor chance de satisfazer plenamente os requisitos do cliente. Os requisitos do cliente devem atender, primeiro, a funcionalidade. O projeto deve ser útil, deve ser funcional, deve atender ao que o cliente quer. Deve ter grande capacidade de trabalho,
um bom desempenho com segurança e está sempre disponível, né? Não me adianta ter uma rede que não tenha disponibilidade na hora que eu preciso. E escalabilidade hoje é fundamental, porque a empresa está crescendo, os equipamentos estão mudando, então ela tem que ter esse tipo de projeto. Deve também tratar preço, segurança e deve possibilitar a gerenciabilidade. Esses são os principais requisitos de um cliente de redes. Hoje, uma metodologia é estruturada. Então, nós temos uma estrutura no sentido de incluir um projeto lógico de redes antes de se abordar o projeto físico e abordar os requisitos antes de tudo. Uma metodologia para o projeto de redes deve ser interativa, ou seja, novos detalhes entram progressivamente no projeto, à medida que se conhece melhor as necessidades. Podemos encarar uma metodologia como uma receita, né, de evoluções no desenvolvimento do projeto. As pessoas vão fazendo, vai dando certo e a gente vai documentando isso na forma de metodologia. Em análise e programação, nós vivemos muito essa experiência e criamos uma metodologia com a técnica chamada top-down, ou seja, da visão geral eu vou analisando, refinando até chegar no detalhe. E para a construção, normalmente é bottom-up, a gente sai do detalhe construindo para o geral. A metodologia de projeto de redes top-down é um processo sistemático de criação de redes e que tem seu foco nos aplicativos, nas metas, nas técnicas e na finalidade dos negócios de uma organização. A transparência abaixo nos mostra o que é top-down. Vejam, no último quadradinho, se você está junto ao morro do Pão de Açúcar, você vê uma pedra, você não identifica o Pão de Açúcar. A maneira mais baixa, o detalhe. À medida que você vai se afastando, você vai aumentando a sua visão, né? Então nós chegamos a uma visão tal, que é da primeira figurinha, que eu vejo o Pão de Açúcar inserido dentro da Baía de Guanabara. Isso me dá uma compreensão melhor. Então a primeira figura é o top, e eu vou refinando, chegando nos detalhes, avançando nos detalhes até chegar na última figura. Então top-down é esse tipo de análise, ter a visão geral e ir detalhando cada aspecto que eu quero. Então, usando o top-down para um projeto de redes, eu olho as grandes especificações e regras do negócio, a minha visão ampla. Primeiro é visto os problemas gerenciais da empresa e depois os operacionais. Portanto, a análise começa no topo da hierarquia da empresa, conversas com gerentes e pessoas-chave e ir descendo até o nível dos operários. Aí eu tenho, nesse refinamento sucessivo, as soluções específicas para atacar os problemas detalhadamente. A metodologia de projeto de redes top-down é um processo sistemático de criação de redes que tem seu foco nos aplicativos, nas metas técnicas e na finalidade dos negócios de uma organização. É uma metodologia que ajuda a projetar uma visão lógica da rede antes de desenvolver uma visão física. A ênfase está no planejamento antes da execução. Ajuda a analisar as metas globais e depois adaptar a estrutura de redes propostas à medida que se obtém mais detalhes sobre as necessidades específicas. A metodologia top-down é uma disciplina que cresceu a partir do sucesso de projetos estruturados de sistemas. O produto de um projeto de desenvolvimento deve ser um modelo de um sistema completo. O modelo lógico do sistema permite que os usuários e projetistas vejam como o sistema inteiro funciona e de que
maneira as partes se encaixam. Um modelo fornece uma referência comum para a utilização durante a discussão das funções lógicas do sistema, dá uma visão integrada a todos. A figura abaixo mostra o que a gente chama de ciclo top-down. Então, eu analiso os requisitos, desenvolvo o projeto, implemento o projeto físico, testo, otimizo e documento o projeto. Depois, eu implemento, testo, monitoro e torno novamente a analisar requisitos, dessa forma fazendo uma atualização e uma evolução da minha rede. Então, o modelo top-down é um processo interativo. De uma visão em geral, eu vou detalhando de forma interativa até chegar aos detalhes do projeto e então admite uma série de alterações ao longo do processo. E também me permite ir controlando a complexidade de cada etapa. Em redes isso não é novo. O próprio modelo OSI trabalha dessa forma. Eu saio da aplicação e vou, que é a minha visão geral, e vou aumentando a minha complexidade até chegar ao nível físico. O modelo top-down inspira-se no modelo OSI. Focaliza as metas do negócio do cliente, suas expectativas e objetivos. Analisa os aplicativos, as sessões e o transporte de dados. A metodologia top-down para redes consiste de 4 fases. A primeira é a identificação das necessidades e das metas dos clientes. A segunda, a partir disso daí, é definir um projeto da rede lógica. E depois, definir o projeto de rede física, inclusive cabeamento. E, finalmente, testes, otimização e a documentação do projeto de redes. Então, considerando os conceitos que nós já vimos de gestão de projetos, a abordagem top-down também pode ser encarada como um ciclo de vida para a construção de uma rede, né? Então, eu tenho as necessidades do cliente, o projeto de rede lógica, o projeto de rede física e teste de otimização. Cada grupo desses aí tem um conjunto de tarefas que devem ser feitas e que nós vamos analisar ao longo do nosso curso. Então, na visão mais geral, mais ampla, eu tenho a identificação das necessidades e das metas do cliente. Abrindo essa visão, eu tenho os detalhes que estão mostrando na figura, né? Análise das metas de restrições do negócio, análise das metas e restrições técnicas, caracterização da rede existente e caracterização do tráfego. Temos então que identificar as metas do negócio, o que se pretende, quanto vai se crescer, qual é a demanda de informação que eu vou necessitar, né? Que tipo de informação eu vou ter, como ela vai trafegar, se eu vou ter imagem, se eu vou ter texto. Identificar a qualidade do serviço, a gente chama isso de QoS, né? Nós temos que saber qual é a qualidade desejada pelo meu usuário, quanto tempo eu vou ficar ativo, qual é a disponibilidade que eu tenho que ter, qual é o nível de ruído que eu permito, né? Então, pela qualidade de serviço, nós podemos determinar essa coisa. Precisamos verificar se temos uma rede. Nós temos uma rede, para aproveitar essa rede, quais são as características da rede existente, qual é o tráfego, né? Qual é o tráfego hoje? Eu preciso saber quais são os problemas que as pessoas estão tendo. Interrupções, muito tempo sem estar ativa, tempo de resposta. E depois identificar a infraestrutura onde será colocada essa rede. Se nós vamos ficar na mesma empresa, se a empresa vai trocar de instalações, né? Se eu tenho disponibilidade, por exemplo, de uma empresa fornecedora de serviços de telecomunicações. Então, tudo isso é identificação da infraestrutura. A segunda fase do projeto top-down é o projeto da rede lógica, baseado nas informações que nós levantamos nos requisitos. Nós vamos tratar disso especificamente em outra aula, né? Mas
eu preciso definir aqui as seguintes etapas: o projeto de topologia da rede, o projeto de modelos de endereçamento e nomenclatura, a seleção dos protocolos de enlace, comutação e roteamento e o desenvolvimento das estratégias de segurança e gerenciamento, que são as subetapas da fase do projeto de rede lógica. A segunda etapa no meu projeto de abordagem top-down é o projeto de rede lógica. Então, eu vou determinar a topologia a ser empregada e que atenda aos meus requisitos. Ela pode ser plana, hierárquica ou qualquer outro tipo. Vou analisar as redundâncias, quais são os caminhos, quais são os serviços de backup, quais são as alternativas em caso de falha de um dos alimentadores e por aí vai. O plano de endereçamento e nomenclatura também é fundamental, a distribuição adequada dos endereços IP. Vou configurar o uso do endereçamento dinâmico, o DHCP. Trabalhar também o uso de endereços particulares e o uso do NAT para tradução de endereço. Durante o nosso curso nós vamos dar uma pequena revisão nesses aspectos. A seleção dos protocolos de pontes, comutadores e roteadores. Então eu vou rever os protocolos de vetor de distância, RIP, BGP e de estado de link, OSPF e outros. A referência para esses tipos de roteadores é o nosso livro do Tenenbaum, né? Eu não estou tratando disso, mas nós vamos tratar numa aula mais para frente deste curso e nós vamos ver aqui, o nosso objetivo é ver, por exemplo, qual é o mais adequado. Já falei, mas aqui a gente coloca como uma especificação importante a seleção dos protocolos de pontes, comutadores, roteadores e rever os protocolos do vetor de distância dos próprios roteadores, né? Nós vamos tratar disso e fazer uma revisãozinha em aula futura. No desenvolvimento do projeto da rede lógica, nós vamos fazer o desenvolvimento da segurança da rede, como é feita a autenticação, autorização, auditoria, logs, como isso nós vamos tratar, que criptografias nós vamos usar para garantir a segurança, como vamos usar firewalls, filtro de pacotes, qual é a segurança física da rede, né? Que mecanismos de segurança eu vou ter para evitar acesso aos meus servidores. Vamos definir também os processos de gerenciamento de redes, né? O gerenciamento de desempenho, falhas, configurações, segurança e custos, que normalmente são muito desprezados, mas eles são muito importantes para tratarmos isso. A metodologia ITIL, um dos processos dele é a de orçamentação de serviços e considera esse aspecto. Uma vez que nós fizemos o nosso projeto lógico, nós temos que transformar isso agora num projeto físico, né? Então, é a terceira etapa do nosso modelo top-down. E ele tem as seguintes subetapas. A seleção, primeiro, a seleção das tecnologias e dispositivos para a rede de um campus. A seleção de tecnologias para as redes corporativas. Nós precisamos aqui definir como é que vai ser nossa topologia. A rede de um campus é, por exemplo, uma LAN. Não necessariamente, pode ser uma coisa maior, mas de uma maneira geral é uma LAN. Então eu preciso ter o projeto da planta de cabeamento, o mapa de cabeamento, a escolha da tecnologia da LAN, se eu vou usar Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM. Temos ainda, se for uma rede muito distribuída, redes corporativas, tipo WAN. Então eu tenho que escolher o meu provedor, a escolha da tecnologia de acesso remoto, se vai ser PPP, ISDN, modems, XDSL ou algum outro serviço oferecido pela empresa fornecedora. Escolha da tecnologia WAN, se eu vou ter linha dedicada, se eu vou ter um serviço compartilhado, SOTNET, SMDS, Frame Relay, ATM e outros serviços
que poderão aparecer oferecidos pelas empresas provedoras. E também a seleção dos provedores de serviço e operadoras. Aqui é importante negociar também o QoS dessas empresas, o custo também, qual é o tempo de atendimento, tudo isso é importante aqui na definição da rede física. Existem diversos fatores que devem ser considerados no projeto físico de uma rede de computadores. Nesse aspecto, o layout dos equipamentos pode ser influenciado pelos seguintes fatores: custos, distâncias envolvidas, expectativas de crescimento da rede, localização física dos dispositivos, segurança física e alternativa para a recuperação em caso de acidentes. Na definição da infraestrutura, um componente de rede básico é o cabeamento, mesmo para redes que utilizem tecnologia sem fio. Afinal, mesmo em uma rede sem fio, algumas partes necessitam conectar-se a equipamentos como antenas, placas de rede, servidores e pontos de acesso. O projeto físico da rede deve optar por um esquema de infraestrutura apropriado, levando em consideração os custos com a aquisição de cabos, acessórios, material de identificação e também as limitações de distâncias de cada tipo de mídia, par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, obstáculos e restrições no local, entre outros. No projeto da rede física, nós também temos que levar em considerações aspectos do ambiente, por exemplo, aspectos estruturais, onde eu vou instalar meus equipamentos, em que sala, são equipamentos pesados, a sala aguenta, estruturas de ferro, etc. Condições físicas do ambiente, por exemplo, energia elétrica, né? Eu tenho energia elétrica perto de cada equipamento, essa energia é estabilizada, o aterramento é adequado. Normalmente nós temos muitos problemas dentro de queima de equipamentos e até mau funcionamento devido ao aspecto do aterramento, que normalmente é mal feito na maioria das instalações elétricas. Dimensionamento de cargas elétricas, evidente. Eu não posso ter, por exemplo, um motor no mesmo alimentador, no mesmo feeder de um servidor. Isso vai me comprometer, queimar o servidor. Então nós temos que ver como vamos tratar isso. Existem circuitos de segurança, né, em caso de queda de luz, como é que acontece? E se cair um raio dentro perto do circuito, qual é o efeito de para-raio? Então nós temos que verificar isso daí e verificar também se a tensão está estabilizada, etc. Então o projeto elétrico é um projeto que merece muito carinho. Outro aspecto importante é o dimensionamento no ar refrigerado. A gente precisa verificar se eu tenho capacidade térmica adequada. Isso evita superaquecimento dos equipamentos e, consequentemente, até um desastre maior. A quarta fase do nosso projeto top-down é fazer as atividades de testes e otimização da documentação da rede. Normalmente nós fazemos um piloto, testamos esse piloto, otimizamos o projeto todo da rede a partir do piloto e fazemos o documento do projeto. Colocamos os vários aspectos, fazemos um mapa e normalmente isso é uma etapa que é muito desprezada e é um dos pontos fracos no desenvolvimento de muitos projetos que a gente vê por aí. A etapa final do projeto Redes top-down é descrever e implementar um plano de testes, elaborar um protótipo piloto, otimizar o projeto da rede e documentar o trabalho como uma proposta de projeto de redes. Se os resultados dos testes indicarem quaisquer problemas de desempenho, então, durante essa fase, o projeto deverá ser atualizado, citando a otimização que deve ser implementada. Por último, deve ser elaborada a documentação do projeto da rede, que inclui a descrição dos requisitos do seu cliente e explica como o projeto atende esses requisitos. Também se documenta a rede existente, o projeto lógico e físico, o orçamento e as despesas.
Fazendo o desenvolvimento de um projeto da rede, eu vou elaborar um roteiro de testes para verificar desempenho, resposta de servidores, resposta em um ponto de acesso. Nós temos alguns utilitários que nós vamos apresentar durante o curso que nos permitem fazer isso, softwares de apoio e de monitoramento. E na otimização do projeto, nós vamos verificar o uso do recurso multicast, né? Qual é a minha efetividade, o uso de mecanismos de reserva de recursos, que é OS, né? O que a gente tem de reserva de recursos, né? SVT, RTP, TOS no IPv4 e os recursos adicionais para IPv6, que muitas vezes a gente não usa, mas pode ser que venha a usar no futuro. Quais são as otimizações por serviço que eu vou colocar na minha configuração de proxy, então nós vamos ter que trabalhar também na configuração, e otimização das técnicas de comutação, verificar, por exemplo, onde eu estou tendo um problema de comutação e tentar solucionar esse problema. A documentação da rede, né, consiste em fazer, primeiro, identificar qual é a comunidade de usuários e os locais de armazenamento de redes, documentar os aplicativos de redes, o estado atual da rede, né? Depois, um resumo executivo do que é o projeto, as metas do projeto, o escopo do projeto, os requisitos do projeto para atender as metas dos negócios e as metas técnicas, não necessariamente nessa ordem. Nós podemos colocar um capítulo para cada item desses. Complementando a nossa documentação, nós vamos colocar o projeto lógico com suas especificações e cálculos, o projeto físico com o conjunto de plantas e mapas de redes, né? Nós temos o nosso mapa de redes, o nosso memorial de cálculo, já falei, né? O resultado de alguns testes do projeto de redes, como é o nosso plano de implementação e como é que vai ser o crescimento no futuro, onde é que eu deixei pontos disponíveis para fazer um incremento. No caso, o cronograma de projetos, orçamento do projeto, retorno do investimento e apêndice. Olha, isso que eu coloquei aqui não é padronizado, né? Então, às vezes a gente procurou colocar uma coisa completa, mas pode ser que você possa fazer alguma simplificação nessa documentação. Mas é fundamental que esteja documentado o projeto lógico, o projeto físico e como vai ser a contingência e a expansão. Com isso, nós terminamos a aula de hoje. O objetivo foi mostrar a nossa metodologia top-down e muitos dos assuntos nós vamos aprofundar nas próximas aulas. Bem, se você gostou desse vídeo, recomende para os seus alunos, para os seus amigos, se inscreva no canal. Até a próxima aula.